Era uma terça-feira à noite, eu tinha acabado de chegar em casa depois de um dia exaustivo no trabalho, morto de cansaço e pronto para relaxar. A casa estava estranhamente silenciosa. Maria, minha esposa, estava na cozinha mexendo no celular e mal me deu um oi quando entrei. Algo no jeito dela parecia errado, mas na hora eu ignorei, pensando que era só mais um daqueles dias. Mais tarde naquela noite, enquanto Maria tomava banho, o celular dela vibrou no balcão da cozinha. Normalmente, eu nunca olharia o telefone dela, a confiança era algo que eu achava que a gente tinha, algo mútuo. Mas dessa vez, algo dentro de mim me mandou checar. Era uma mensagem, e a notificação mostrou o suficiente para fazer meu coração afundar. Dizia: "Não vejo a hora de te ver de novo, ontem à noite foi incrível." Eu congelei, olhando para a tela, as mãos tremendo enquanto desbloqueava o celular dela, algo que eu nunca tinha feito antes. O que eu encontrei era pior do que eu poderia imaginar. Havia dezenas de mensagens, fotos e até planos para o próximo encontro deles. Não era só um cara, eram vários, todos agindo como se tivessem o direito de invadir minha vida, meu casamento. E aí eu vi o detalhe que me acertou em cheio, e Maria estava grávida, e pelo cronograma das conversas, o bebê não podia ser meu. No começo, eu não sabia o que sentir: choque, raiva, traição. Era uma tempestade de emoções que me deixou completamente dormente. Eu poderia ter confrontado ela na hora. Ela saiu do banheiro e eu estava lá, parado, segurando o celular dela na mão. O rosto dela empalideceu. Ela tentou pegar o aparelho, mas eu recuei. "Quem são esses caras, Maria? E de quem é essa criança que você tá carregando?" Minha voz estava calma, calma demais, mas cada palavra era afiada como navalha. Ela nem negou. Só ficou lá, gaguejando e inventando desculpas. "Eu tava sozinha, você vivia no trabalho. Eu cometi erros." Erros? Era assim que ela chamava destruir nosso casamento e mentir na minha cara por meses? Eu não aguentei mais ouvir. Saí do quarto antes de fazer ou dizer algo que não pudesse voltar atrás. Os dias seguintes foram um borrão. Eu tentei manter a cabeça no lugar, mas a traição me consumia. Toda vez que fechava os olhos, eu via ela com outro, compartilhando a intimidade que era para ser só nossa. Eu liguei pro advogado no dia seguinte. Divórcio era a única opção. Não tinha volta depois disso, não tinha como reconstruir confiança que tinha sido destruída tão completamente. Mas Maria não ia me deixar ir embora quieto. Ela contratou o advogado dela, que inventou essa ideia ridícula de brigar por terapia em vez de divórcio. Terapia? Depois de tudo que ela fez? Eu deixei claro que não queria nada com ela nem com a criança que ela carregava. Não era minha, e eu não ia fingir que era. Eu não percebi na hora, mas aquilo era só o começo. Aquele momento de descoberta desencadeou uma reação em cadeia que me arrastou por meses de inferno emocional. E pensar que tudo começou com uma mensagem no celular dela. Quando eu decidi entrar com o pedido de divórcio, achei que o pior tinha passado. Eu tinha tomado minha decisão, traçado meus limites e estava pronto para seguir em frente. O que eu não esperava era a justiça meter o bedelho e me dizer que eu não podia simplesmente sair sem pular uns aros. Pelo visto, antes de conceder o divórcio, o juiz queria que a gente fizesse sessões de terapia obrigatória, 2 vezes por semana durante um mês. Não era um pedido, era uma ordem. O fórum em São Paulo naquele dia parecia uma piada de mau gosto. O advogado da Maria se levantou com aquela sinceridade falsa e polida e disse: "Meritíssimo, minha cliente acredita que, com o apoio adequado, esse casamento pode ser salvo. Ela reconhece os erros e quer trabalhar para curar as feridas, pelo bem da criança que está a caminho." Eu quase dei uma gargalhada alta. Curar? Salvar o casamento depois do que ela fez? Mas eu cerrei o maxilar e fiquei quieto por enquanto. Quando foi a vez do meu advogado, ele foi firme e meritíssimo. Meu cliente deixou sua posição bem clara. Ele quer o divórcio e nada mais. Os fatos desse caso, incluindo afés extraconjugais e uma gravidez de outro homem,
falam por si. Reconciliação não é uma opção. Eu poderia ter abraçado ele pela franqueza, mas aí o juiz se virou para mim. Senhor Silva, ele disse, a voz calma mais autoritária. Eu entendo sua frustração, mas acredito que é do interesse de todas as partes, especialmente da criança, tentar a terapia antes de prosseguir com o divórcio. Eu quis argumentar, gritar, dizer que nenhuma terapia ia desfazer o que a Maria tinha feito. Em vez disso, respirei fundo e respondi, meritíssimo, com todo o respeito, eu não vejo como a terapia vai mudar alguma coisa. Esse casamento tá além de conserto. O juiz não se abalou. Vocês vão comparecer, disse, batendo o martelo, ou vão enfrentar desacato à autoridade judicial. E assim, minhas mãos estavam atadas. Entrar na primeira sessão foi como pisar em território inimigo. O terapeuta, um cara de meia-idade com óculos no nariz, nos recebeu com um calor forçado que não chegava aos olhos. A Maria já estava lá, sentada rígida, torcendo as mãos como se estivesse nervosa ou fingindo. A tensão no ar era sufocante. O terapeuta tentou quebrar o gelo, pedindo para a gente compartilhar sentimentos e discutir os objetivos da sessão. Eu deixei claro logo de cara, eu tô aqui porque o juiz mandou, não porque eu quero consertar nada. Meu único objetivo é passar por isso e seguir com a minha vida. A Maria, claro, interpretou o papel dela perfeitamente. Disse que sentia muito, que se arrependia de tudo e que queria acertar as coisas pela família. Eu não segurei, família? Você destruiu qualquer chance disso no momento que resolveu dormir com metade da cidade. O terapeuta tentou mediar, mas era caso perdido. Eu não queria ouvir as desculpas dela, e ela não queria assumir responsabilidade de verdade. No fim da hora, o terapeuta parecia exausto, como se tivesse envelhecido 5 anos só para impedir a gente de se matar. No dia seguinte, meu advogado recebeu uma ligação do fórum. O terapeuta tinha mandado um relatório dizendo que eu era pouco cooperativo e hostil. O juiz não ficou contente. Ameaçou me prender por desacato se eu não me esforçasse nas próximas sessões. Esforço? Que tipo de esforço eu devia fazer com uma mulher que tinha mentido, traído e me manipulado em cada esquina? Mas eu joguei o jogo. Fui às sessões, sentei naquela cadeira desconfortável e ouvi a Maria tagarelar sobre como me amava e como a gente podia reconstruir tudo. Enquanto isso, eu mantinha os fones de ouvido, mal escutando, e documentava cada detalhe. Se o fórum queria que eu participasse, beleza, eu aparecia. Mas não ia fingir que aquilo era mais que uma farsa. Todo o processo parecia um insulto, um castigo por ousar sair de um casamento que já tinha sido traído. Cada sessão era um lembrete de quão quebrado tudo tinha ficado, e o fato de eu ser forçado a aguentar só fazia meu ressentimento crescer. Eu não ia deixar eles me quebrarem. Ia jogar o jogo deles, mas nos meus termos. Quando as sessões de terapia começaram, eu já sabia que não estava lá para consertar nada. O casamento tinha acabado, e nenhuma conversa ia mudar isso. Ainda assim, o fórum tinha falado, então lá estava eu, preso numa sala com a Maria e um terapeuta que provavelmente achava que ia salvar o dia. Soiler não salvou. A primeira sessão foi constrangedora, no mínimo. A Maria sentou do outro lado da mesa, mexendo no suéter como se fosse a vítima de tudo aquilo. O terapeuta, Sr. Eduardo, nos cumprimentou com aquele tom terapêutico típico, acalmo, medido e otimista demais para a situação. Ele começou pedindo para a gente compartilhar porque achava que estava ali. Eu não hesitei, porque um juiz mandou, eu disse, seco. A Maria, por outro lado, soltou um monólogo emocional sobre como sentia muito por tudo e queria consertar as coisas pela família. Eu não aguentei, eu interrompi. Não fica aí fingindo que se importa com essa família. Você destruiu ela. Não vai chorar para sair dessa agora. A tensão na sala era grossa o suficiente para cortar com faca. O Sr. Eduardo tentou acalmar as coisas, falando sobre a importância da comunicação. Eu só cruzei os braços e encarei o relógio, contando os segundos até poder sair. Na segunda sessão,
eu cheguei preparado com fones de ouvido. Me disse que, se ia ser forçado a sentar ali, ia tornar o mais indolor possível. A Maria tentou falar direto comigo, dizendo coisas como eu sei que te machuquei, mas eu te amo e a gente pode superar isso. Eu ignorei cada palavra, mantendo os olhos no celular e balançando a cabeça no ritmo de uma música que nem estava tocando. Era o único jeito de eu aguentar estar na mesma sala que ela. O Sr. Eduardo não curtiu, Sr. Silva, ele disse, tentando soar paciente mas claramente irritado, o fórum espera que o senhor se envolva nessas sessões. Eu dei de ombros e respondi, eu tô aqui, não tô? É isso que o fórum mandou. Na terceira sessão, as coisas escalaram. A Maria começou a soluçar no meio, dizendo que faria qualquer coisa para provar o amor dela. Era patético, honestamente. Eu finalmente levantei o olhar e disse, e a única coisa que você provou é o quanto é boa em mentir. Ela saiu correndo da sala chorando, e o Sr. Eduardo me olhou como se eu fosse um monstro. Mas eu não ligava. Tava farto de fingir que tava jogando limpo. Aquele foi o ponto de virada. Depois daquela sessão, o Sr. Eduardo mandou um relatório dizendo que continuar a terapia era contraprodutivo. Ele cancelou as sessões restantes e enviou os achados pro fórum. Claro que não acabou aí. O juiz ficou furioso e me acusou de sabotar o processo. Meu advogado me defendeu, apontando que eu tinha comparecido a todas as sessões como ordenado. Ele cumpriu o requisito, meu advogado argumentou. O próprio terapeuta achou desnecessárias mais sessões. Mas o juiz não se contentou. Ele reinstaurou a terapia, adicionando que eu era esperado para participar ativamente. Parecia um tapa na cara. O sistema não estava só me falhando, estava me punindo ativamente por recusar perdoar alguém que tinha destruído minha vida. Então eu voltei, mas dessa vez não ia ficar quieto. Se eles queriam participação, iam ter nos meus termos. Eu fazia perguntas diretas e desconfortáveis. Deixava claro que não estava interessado em reconciliação. Em um momento, até acusei o Sr. Eduardo de ser tendencioso porque a Maria tinha consultado ele antes da ordem judicial. Não segurei nada, porque, francamente, eu não tinha mais nada a perder. Cada sessão virava um campo de batalha, com a Maria tentando bancar a mártir e eu me recusando a deixar ela reescrever a história. Quanto mais eu falava, mais raiva crescia, e eu não tinha medo de mostrar. Eu contava exatamente como me sentia sobre a traição dela, a humilhação e a farsa de ser forçado a aguentar essas sessões. Isso não é terapia, eu disse em uma sessão. Isso é castigo. No fim, eu não queria só o divórcio, eu queria minha vida de volta, livre das mentiras, da manipulação e do espetáculo que a Maria tinha transformado tudo em. A terapia não estava curando nada, só estava arrastando o inevitável. Depois de semanas aguentando aquelas sessões inúteis de terapia, eu estava pronto para tudo acabar. Cada uma parecia caminhar pelo fogo, ouvindo as desculpas falsas da Maria, as promessas vazias e as tentativas dela de reescrever o passado. Era exaustivo, humilhante e parecia castigo por algo que eu nem tinha feito. Mas o que realmente acendeu o pavio em mim foi saber que minha liberdade ainda dependia da decisão de um juiz. O dia que voltamos pro fórum foi tenso. Eu sentei no corredor com meu advogado, batendo o pé ansiosamente enquanto ele revisava o último relatório do terapeuta. Não era promissor. Ele te descreveu como pouco cooperativo, meu advogado disse, seco, ajeitando a gravata. Mas não se preocupe, vamos enfatizar que você cumpriu as ordens do fórum comparecendo. Quando entramos na sala de audiência, a Maria já estava sentada na mesa dela, vestida de forma modesta, provavelmente uma tentativa de parecer a vítima sofrida. O advogado dela estava sereno, calmo e pronto para defender o caso. Enquanto isso, eu me sentei com o maxilar travado, determinado a não deixar a encenação deles me abalar. O juiz começou reconhecendo o relatório do terapeuta. Parece, ele disse, folheando as páginas, que o progresso nessas sessões foi mínimo. O tom dele era afiado, e dava para ver que ele não estava impressionado com como as coisas tinham rolado. Foi aí que o advogado da Maria se levantou e entregou o que eu só posso descrever como uma performance digna de Oscar.
Meritíssimo, ela começou, a voz pingando sinceridade, minha cliente fez tudo o que pôde para se redimir. Ela entrou nessas sessões com intenção genuína, buscando reconstruir a confiança que foi quebrada. Ela acredita que, com o tempo, esse casamento pode ser salvo, não só por ela, mas pela criança que ela carrega. Eu não consegui ficar calado. Me levantei, a voz firme e meritíssimo, eu já ouvi o suficiente. As ações da Maria falam mais alto que qualquer discurso ensaiado que a advogada dela possa dar. Ela não só quebrou minha confiança, ela a pulverizou. Essas sessões não ajudaram, só deixaram mais claro que não tem salvação para esse casamento. O juiz me calou com um olhar afiado. Senhor Silva, ele disse, o tom pesado de autoridade. O senhor já foi avisado sobre desacato antes. Sente-se. Eu sentei, mas a frustração borbulhando dentro de mim era palpável. Aí meu advogado se levantou, entregando uma defesa que me fez agradecer por tê-lo do meu lado. Meritíssimo, os fatos desse caso são claros. Meu cliente cumpriu as ordens do fórum, comparecendo a todas as sessões como exigido. O relatório do terapeuta afirma explicitamente que reconciliação não é possível. Forçar esse processo continua não serve a ninguém, menos ainda à criança por nascer, cujo bem-estar deve ser prioritário. A sala ficou em silêncio enquanto o juiz considerava a resposta. Os olhos dele varreram o relatório de novo, a expressão indecifrável. Então, finalmente, ele falou, fica claro que esse casamento não pode ser reparado, ele disse, o tom definitivo. O fórum concede o divórcio. Alívio me invadiu como uma onda gigante. Pela primeira vez em meses, eu senti que podia respirar de novo. Mas o juiz não tinha terminado. Não haverá pensão alimentícia, ele continuou, olhando para Maria. Ambas as partes manterão os bens adquiridos antes do casamento, o restante será dividido igualmente. O rosto da Maria desabou. Eu nem precisei olhar para saber que ela estava furiosa. O plano dela de me sugar até o osso estava oficialmente morto. Eu não pude evitar sentir um senso de justiça, não só por mim, mas por todo o cônjuge traído que já teve que lutar pela liberdade. Quando o martelo bateu, sinalizando o fim dos trâmites, eu me levantei, pronto para sair daquela sala e deixar esse pesadelo para trás. A Maria me fuzilou com o olhar enquanto eu passava, mas eu não ligava. Ela tinha jogado os jogos dela e perdido. A única coisa na minha mente era reconquistar minha vida, pedaço por pedaço. E, pela primeira vez em muito tempo, eu senti que realmente podia fazer isso. Depois que o divórcio foi finalizado, eu achei que tinha visto o fim da Maria. Eu estava pronto para deixar tudo para trás, as mentiras, a traição, o drama infinito nos tribunais. Mas a vida tinha outros planos. A queda da Maria estava prestes a se desenrolar, e eu tinha uma cadeira na primeira fila pro caos. O primeiro golpe veio rápido. A Maria perdeu o emprego logo depois que o divórcio saiu. Não foi difícil entender o porquê, e um dos caras com quem ela se envolveu era cliente dela. Dá para imaginar a confusão quando esse segredinho veio à tona. Rumores se espalharam como fogo em palha seca, e a reputação profissional que ela tanto se orgulhava virou cinzas. Não vou mentir, uma parte de mim sentiu satisfação vendo o karma alcançá-la. Ela tinha passado meses me arrastando pelo inferno, e agora parecia que o universo estava equilibrando as contas. Mas não parou por aí. Ah não, a Maria estava só começando. Pouco depois de perder o emprego, ela entrou com processos contra 7 caras diferentes, exigindo testes de paternidade para descobrir quem era o pai da criança. 7. Deixa isso assentar. Ela tinha se envolvido com tanta gente que genuinamente não sabia quem tinha engravidado ela. A situação era ridícula e trágica ao mesmo tempo, e transformou a vida dela num espetáculo. A notícia dos processos se espalhou rápido, e com ela veio um efeito dominó que nem a Maria poderia ter previsto. Cada um daqueles 7 caras tinha família própria, e uma por uma, as esposas descobriram. Não demorou para papéis de divórcio começarem a voar. Toda a bagunça espiralou num emaranhado de casamentos destruídos, batalhas judiciais e humilhação pública.
A Maria tinha soltado o caos não só na própria vida, mas em todo o mundo que ela arrastou para a teia de mentiras dela. Aí veio a cereja no bolo, e uma das esposas, furiosa, machucada e farta, invadiu a sala de audiência durante uma das audiências da Maria e partiu para cima dela. Eu soube dos detalhes depois. A Maria acabou com o nariz quebrado e o rosto roxo. Uma parte de mim sabia que não devia sentir prazer nisso, mas eu não pude evitar achar que era justiça poética. Depois de toda a dor que ela causou, a Maria finalmente estava enfrentando as consequências das ações dela. O capítulo final dessa saga toda se desenrolou de um jeito que eu nunca poderia prever. Naquela altura, eu achava que tinha visto o pior que a Maria podia jogar em mim, mas ela sempre tinha um jeito de me provar o contrário. O desespero dela parecia não ter limites, e por mais que eu quisesse seguir em frente, ela estava determinada a me arrastar de volta pro caos dela. Começou numa tarde de sábado tranquila. Eu e Ana estávamos na cozinha, curtindo um dia preguiçoso em casa, quando houve uma batida forte e agressiva na porta. Meu estômago afundou na hora. Eu nem precisei ver quem era para saber, a Maria tinha voltado. Abri a porta e lá estava ela, parada, com o visual desgrenhado e desesperado. O rosto ainda carregava hematomas leves da última confusão no fórum, mas foi a expressão dela que me pegou de surpresa, raivosa, determinada e, ao mesmo tempo, estranhamente suplicante. Ela me empurrou e entrou na casa sem esperar convite. A gente precisa conversar, ela exigiu, a voz afiada e cheia de direitos. Eu mantive a calma, embora sentisse a tensão crescendo. Maria, você precisa ir embora. A gente não tem nada para conversar. Mas a Maria não escutava. Ela soltou uma enxurrada sobre como tinha mudado, como tinha percebido o erro dos caminhos dela e como a gente podia consertar tudo pelo bem de tudo que a gente construiu. Era absurdo. Ela falava como se os anos de traição, mentiras e humilhação nunca tivessem acontecido, como se eu fosse esquecer o estrago que ela causou. A Ana entrou na sala naquele momento. Ela deve ter sentido a tensão, porque não hesitou em intervir. Maria, você precisa ir embora, a Ana disse, firme, a voz calma mas inabalável. A Maria se virou para ela com um olhar venenoso, e o que veio depois foi uma sequência de insultos tão baixos que eu quase não acreditei no que estava ouvindo. Ela chamou a Ana de tudo quanto é nome, jogando acusações sem base e tentando humilhá-la. Eu vi a expressão da Ana endurecer, o maxilar apertando a cada palavra que a Maria cuspia. Mas a Ana não recuou. Você não é bem-vinda aqui, ela disse de novo, o tom gelado. A Maria, claramente descontrolada, partiu para cima da Ana num surto de raiva. Foi um erro. A Ana foi rápida, desviando do ataque desajeitado da Maria com facilidade. Num movimento só, ela derrubou a Maria no chão, imobilizada e se debatendo. A Maria se contorcia e gritava, mas não era páreo para a compostura e força da Ana. Assistindo aquilo se desenrolar, eu senti uma mistura estranha de choque e admiração. A Maria, que outrora dominava a minha vida com manipulação e engano, agora estava impotente diante de alguém que não tolerava o comportamento dela. Peguei meu celular e liguei para a polícia. A Maria continuou gritando, cuspindo ameaças e xingamentos, mas as palavras dela soavam vazias. A polícia chegou rápido, e eu expliquei a situação enquanto a Ana ficava parada, braços cruzados, assistindo enquanto levavam a Maria algemada. Ela ainda tentou bancar a vítima, implorando para os policiais e gritando comigo enquanto a colocavam no fundo da viatura. Mas tinha acabado de verdade dessa vez. Quando a porta da viatura se fechou, eu me virei para Ana. Ela ainda estava cheia de adrenalina, mas tinha um sorrisinho satisfeito no rosto. Você foi incrível, eu disse, genuinamente impressionado. Eu só fiz o que precisava ser feito, ela respondeu, minimizando, embora eu visse orgulho nos olhos dela. Aquele momento solidificou algo para mim. Eu tinha passado tanto tempo vivendo na sombra do caos da Maria que tinha esquecido como era ser apoiado, respeitado e valorizado. A Ana não era só alguém que ficava do meu lado, ela era alguém que se levantava por mim quando eu não conseguia. A prisão da Maria pareceu o fechamento de uma porta, um fim definitivo e final para um capítulo da minha vida que eu nunca quis revisitar.
Enquanto eu via ela ir embora naquela viatura, sentia um alívio avassalador, não alegria, não triunfo, só a paz quieta de saber que tinha terminado de verdade. Dali em diante, eu soube que podia começar a reconstruir minha vida para valer. Eu não estava mais olhando por cima do ombro, esperando o próximo golpe da Maria. Eu estava focado no futuro, um futuro com a Ana, alguém que não tentava me derrubar, mas me ajudava a ver meu valor de novo. E, embora as cicatrizes do passado sempre estivessem lá, agora elas eram lembretes do que eu tinha sobrevivido, não correntes me prendendo. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti livre.